Muito boa tarde. Nós vamos começar em breve a live do Em Luta. Hoje o nosso convidado é o Danilo Moreira, presidente do ACE, Sindicato dos Trabalhadores do Call Center. Antes de começar a nossa conversa, vou aproveitar para passar aqui algumas informações, enquanto vocês podem partilhar o link do vídeo, da live, convidar aí alguns amigos para que participem da nossa atividade hoje. Lembramos que amanhã é o dia 1º de maio, tradicional dia de luta da classe trabalhadora, e com certeza esse 1º de maio trará para a classe trabalhadora importantes desafios a partir das situações que a realidade nos coloca, e isso vai ser parte da nossa conversa hoje com o Danilo. A LIT Internacional dos Trabalhadores fará um ato internacional amanhã na internet, no Facebook da LIT, e nós vamos partilhar também na nossa página aqui do Em Luta, vamos publicar amanhã às 18 horas. Convidamos a todos para conferirem os nossos materiais e nos acompanharem nas outras redes sociais, no Instagram, acompanharem os nossos sites, vamos colocar aqui os links nos comentários para que vocês possam nos acompanhar e para que possam ler também a declaração da LIT sobre o 1º de maio. E agora, para começar a nossa conversa aí com o Danilo. Muito boa tarde, Danilo, tudo bem? Tudo, boa tarde, Joana. Boa tarde, o Danilo está hoje de óculos aí. Danilo, quer nos explicar? Então, pronto, eu antes de mais agradeço aqui a vossa compreensão pelo facto de eu hoje estar de óculos, porque tenho estado aqui com um problema da vista, por isso da esquerda, e que estou sensível à luz e então tenho andado a tomar medicação, mas de me resguardar à exposição à luz. Tá bem, Danilo. Muita força e melhoras para ti. Agradecemos desde já a participação na nossa live, ainda com as dificuldades de saúde. Bom, o tema da nossa conversa hoje é a precariedade e as lutas sociais em tempos de pandemia. O Danilo é o melhor convidado para esse tema, porque o Danilo é, como disse no início, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Call Center, é também militante do Em Luta, a nossa organização, e participa de diversas outras lutas sociais, como a luta contra a crise climática, o movimento negro, as lutas sobre o tema da... Tudo isso vai ser um pouco parte da nossa conversa um pouco hoje. Para começar, então, Danilo, como disse, és membro do o Sindicato dos Trabalhadores Call Centers, fez até uma greve agora durante o mês de março, que acabou em abril, no início de abril, por conta do tema da pandemia. Então, seria bom se pudesse nos falar um pouco sobre o impacto da pandemia no setor dos call centers e como que foi a reação tanto das empresas como dos trabalhadores, por favor. Então, no caso dos call centers, pronto, o nosso sindicato é um sindicato independente em que todos os dirigentes acabam por trabalhar em call center, ou seja, nós estamos também no terreno. E o que sucedeu foi que, mais ou menos entre o dia 8 e o dia 15 de março, nós próprios, nos nossos locais de trabalho, nós já estávamos preocupados com os possíveis impactos do coronavírus. E então, os próprios trabalhadores e nós todos estávamos preocupados. Isto porquê? Porque já antes, nós quando surgimos desde 2004, uma das nossas pautas principais era justamente a falta de condições de higiene e segurança. Não só pelo facto dos auriculares serem partilhados, postos de trabalho serem partilhados, sem higienização, as pessoas umas em cima das outras, enfim. E com esta situação, obviamente, era uma questão bastante preocupante. O que nós optámos por fazer foi convocar a greve, sim, convocámos a greve, entretanto depois foi declarado o estado de emergência. Ainda assim, nós fizemos alguns pequenos reajustes, mas optámos por manter, porque as empresas não estavam minimamente preocupadas em salvaguardar as nossas condições de higiene e segurança, simplesmente limitaram-se a salvaguardar as condições de higiene e segurança de algumas chefias de topo e alguns cargos intermédios. E então houve uma preocupação constante, não só de alguns trabalhadores, que de forma auto-organizada, em alguns departamentos, começaram-se a mobilizar e a reclamar, mas também foi o facto de haver a questão da greve que levou que muitas empresas fossem, de facto, obrigadas a implementar o teletrabalho, coisa que de outra forma não iria acontecer, certamente.
Claro. E, de facto, teve até um caso da Teleperformance que teve diversos casos de coronavírus confirmados na empresa e demorou muito a implementar o teletrabalho, correto? Sim, aliás, essa foi uma das empresas, nós também desconfiamos que tenham havido muitas mais, neste momento ainda estamos a apurar, que tentaram negligenciar os factos, ou seja, era tentar que os trabalhadores continuassem a funcionar como normalmente, embora tenham sido detectados alguns casos das empresas, eles foram silenciados e as pessoas ficaram em casa, mas a ideia era continuamos, porque há clientes em espera, há negócio por fazer, e estavam a recusar-se a implementar o teletrabalho. As indicações do teletrabalho foram dadas antes do estado de emergência. No entanto, as empresas não estavam a aplicar porque isso acarreta custos e não estavam para aí viradas. Sim, e tem outro que até durante a greve foi comentado, que é o facto do STCC ter convocado a greve, foi um pouco antes da implementação do estado de emergência, mas era bom que o Danilo comentasse um pouco o papel do estado de emergência para garantir ou não a quarentena e o facto do estado de emergência proibir a greve em diversos setores colocados como essenciais, mas com um critério bastante amplo, né? Então, como que o Danilo vê o papel do estado de emergência para a luta dos trabalhadores, até mesmo para garantir a quarentena? Eu queria dizer aqui uma coisa que é, em relação à negligência das empresas, houve até alguns casos de alguns trabalhadores que estavam com suspeita de terem contraído o Covid-19 e alertaram a empresa, e houve casos que a empresa disse: mas vem trabalhar à mesma, pomos-te numa sala isolada do resto dos trabalhadores. E, obviamente, isto é da pessoa ficar indignada, porque, então, do resto da deslocação até ao trabalho, pode contagiar outras pessoas, isso não interessa. Quanto à questão do estado de emergência, do meu ponto de vista, ele foi implementado mais para travar as lutas, potenciais lutas, seja das organizações dos trabalhadores, seja lutas sociais. Porque e para proteger mais as grandes multinacionais. Porque, por exemplo, imaginem, no caso dos call centers em concreto, o que é que adianta dar uma diretriz para ser implementado o teletrabalho se não tem caráter obrigatório? Por outro lado, o que é que adianta, por exemplo, as pessoas continuarem a trabalhar e, se for preciso, antes os transportes sobrelotados, enfim, alto risco de contaminação. Ou seja, foi uma medida mais para travar potenciais reivindicações, seja da sociedade civil, seja das organizações dos trabalhadores. Do meu ponto de vista, não passou dessa situação. O STCC não é o único sindicato no setor do call center, inclusive um novo sindicato, fez agora 6 anos, agora no dia 26 de abril. Exatamente. E como atuaram, então, os outros sindicatos que estão no setor dos call centers, porque o STCC fez uma greve como meio para garantir a quarentena, e os outros sindicatos fizeram alguma coisa, não fizeram? Qual é a sua análise da atuação dos outros sindicatos do setor? Então, Joana, por exemplo, para terem uma ideia, os call centers surgiram em Portugal no final dos anos 80 e sempre foi um setor bastante negligenciado, bastante precário. E as próprias organizações sindicais, no início, até não tinham interesse nenhum em ter como sócios trabalhadores com contratos através de empresas de trabalho temporário, recibos verdes. Porquê? Porque dão muito mais trabalho, têm muito mais problemas laborais e depois o facto de o ordenado que recebem ser o mínimo, também a cota que pagam para o sindicato acabava por não compensar. E essa até foi uma das razões pelas quais, em 2014, nós surgimos, porque alguns de nós já fomos, inclusive, afiliados de outros sindicatos ao longo dos anos e vimos alguma postura passiva, mais no sentido de, se tiveres um problema, falas com o nosso departamento jurídico e resolvemos a tua situação, mas não numa situação de organização coletiva de luta. E essa foi a principal razão pela qual nós surgimos em 2014. Entretanto, depois do nosso surgimento, houve efetivamente alguns sindicatos que já começaram a mobilizar-se
mais no sentido de fazer plenários, convocar algumas greves, mas coisa que se nós não surgíssemos, no meu entender, praticamente não iriam fazer muita coisa no caso dos call centers. E atualmente, com esta questão, a postura, do meu ponto de vista, foi uma postura muito passiva, no sentido de ficarem à espera do que é que as empresas vão fazer, do que é que os trabalhadores vão fazer, do que é que o governo vai decidir. Mas não uma postura proativa, como, aliás, tem sido um comportamento reiterado. Claro, então, um pouco que nós podemos dizer, primeiro, é que os sindicatos tradicionais no setor meio que negligenciaram, ao longo de vários anos, Sim, os call centers. Décadas. Exato, décadas. E agora também pouco tem atuado, né? E provavelmente falta bastante unidade para defender o que é o interesse dos trabalhadores. Há mais unidade com os patrões, certo? Do que para defender aquilo que é os interesses dos trabalhadores no local de trabalho. E, nesse caso, garantir a saúde dos trabalhadores para que tenha, de fato, uma quarentena e seja implementado o teletrabalho. Por exemplo, eu acho muita piada, por exemplo, a questão da unidade sindical. Fala-se muito, ouve-se muito, unidade sindical. Mas depois, se formos para o terreno, o que acontece? O nosso sindicato é um sindicato independente, no entanto, já desafiámos sindicatos a fazerem trabalho conjunto, e então, normalmente, nunca estão receptivos em fazer trabalho conjunto. Quando eu digo trabalho conjunto, é organizar plenários conjuntos, cadernos reivindicativos, isso não acontece. Dá-me a ideia que é mais uma disputa de número de afiliados do que propriamente resolver o problema dos trabalhadores em si. Ou seja, não há unidade. Inclusive, há casos em que sindicatos pertencentes à mesma central sindical, eles próprios não se organizam num trabalho conjunto. Ou seja, isto eu acho que é uma questão que faz travar as lutas, faz não avançar as reivindicações que são pautadas, que os assuntos são transversais a todos os trabalhadores, as pautas podiam ser comuns, mais vírgula, menos vírgula, digamos que eu tenho visto cadernos reivindicativos de outros sindicatos, vejo que são melhores do que a situação atual, ou seja, é uma questão de pormenor que podia ser facilmente ultrapassado se houvesse de facto uma verdadeira unidade sindical, uma unidade de ação. Não basta só palavras, é preciso factos. Até os próprios trabalhadores ficam indignados porque então vocês não trabalham em conjunto. Nós queremos, nós lançamos desafios e fica aqui mais um apelo nesse sentido. Espero que sejamos ouvidos de alguma forma. Esperamos que sim. Como disse ao início, é o 1º de maio e por conta da pandemia, pela primeira vez desde 1974, em Portugal não terá manifestação. Inclusivamente, até mesmo antes da Revolução, antes da conquista dos direitos democráticos e do direito de mobilização, existiam ações clandestinas para marcar a data em Portugal, né? Porque tem a ver com a tradição da classe trabalhadora, de reivindicações e mobilização. Bom, nós não teremos manifestação amanhã, por conta da pandemia. O que haverá será uma ação de rua para marcar a data, mas ainda assim, mais do que nunca, há muitos termos, muitas causas em questão para a classe trabalhadora, né? Então, como vês os desafios para a classe trabalhadora nesse 1º de maio de 2020, que é um 1º de maio bastante atípico no último século aí. Então, eu acho que os desafios da classe trabalhadora cada vez são muito maiores e mesmo antes da questão da pandemia, há inúmeros desafios. Há cada vez mais com políticas capitalistas, imperialistas. O que nós notamos cada vez mais é uma desigualdade social e estrutural. Ou seja, vemos fome no mundo, vemos diversos problemas, no entanto, as multinacionais não param de cada vez ter lucros milhões, cada vez mais desigualdade salarial entre meia dúzia de, salvo seja o termo, gatos pingados, e depois a maior parte das pessoas está totalmente desprotegida. Está totalmente desprotegida, seja em questões de trabalho, seja a instabilidade a nível de questões de habitação,
Ou seja, e mesmo em termos de questões também relacionadas com o clima, ou seja, cada vez mais vão haver desafios que vão ser mais recorrentes e de maior gravidade. E é necessário, não só as organizações dos trabalhadores, articularem-se cada vez mais com organizações da sociedade civil, no sentido de lutarem e cada vez com mais força, mais incisivas e não confiando, seja nas multinacionais, nem nos atuais governos e anteriores, porque senão, se for feito o que tem sido feito ao longo dos últimos anos, e temos assistido, vamos continuar a ver mais do mesmo. E temos que ser nós, sociedade civil, organizações de trabalhadores, a dizer que não queremos isto e a fazer com que os governos implementem aquilo que seja útil para a sociedade e para todo o planeta Terra também. Exatamente. Claro. Sobre a luta dos trabalhadores aí no setor dos call centers, o Antônio Tonga nos faz aqui uma pergunta. Primeiro, sauda aí o Danilo, diz grande Danilo. Como sabemos, o setor dos call centers é um daqueles setores onde a ofensiva selvagem do patronato é maior. Hoje temos todo tipo de despedimento sem alternativas, pessoas que são dispensadas por um mês, promessas atrás de promessas. Que pautas e que programas achas que se pode usar para combater a precariedade e o isolamento dos colegas dos call centers? Tonga, olá Tonga, um abraço. Então, Tonga, pois, eu vou tentar ser sucinto, mas esta é uma matéria complexa. Para já, eu acho que o problema que está a acontecer agora já é um problema que tem acontecido, ou seja, agora é muito mais grave, mas isto é um problema que tem tido uma grandiosa conivência estatal. Por exemplo, para terem uma ideia, Portugal é o terceiro país da União Europeia com mais empresas de trabalho temporário. Isto é um dos problemas. No meio desta situação, temos aqui pessoas com contratos mensais, trimestrais, semestrais. Há pessoas que estão a trabalhar para empresas, por exemplo, em call centers como a EDP, a Altice, há 18 anos, há 25 anos, através de empresas de trabalho temporário. E algumas delas não chegam a ser efetivas nem das empresas de trabalho temporário, que é meramente uma relação contratual, ou seja, muitas delas a pessoa só vê que o recibo de vencimento vem no nome da empresa X e tem o contrato, e se for rescisão de contrato, vê a rescisão. Nem chega a conhecer as pessoas, basicamente. E aquilo é tudo um esquema para que fomentem a precariedade. Depois, há duas administrações a ganharem connosco, ou seja, imaginem, em média, o pessoal ganha um ordenado mínimo, as empresas de trabalho temporário ganham 3 vezes mais ou mais, fazem contratos milionários, então as administrações ficam com lucros, distribuem os lucros pelos acionistas, pela administração, e a própria empresa utilizadora, seja uma Altice, seja uma NOS, seja uma EDP, seja outras, também não deixam de oferir lucros ao longo destes vários anos, e é tudo uma promiscuidade laboral. Por outro lado, também ainda há casos, não são muitos, mas ainda há casos de pessoas a trabalhar recibos verdes, falsos recibos verdes, que também os governos, as políticas do governo em nada têm contribuído para exterminar esta situação. Assim, estes são grandes desafios que, se tivessem sido acautelados já há mais tempo, hoje em dia, pelo menos, as pessoas deviam estar mais protegidas, no sentido de não verem os seus contratos rescindidos e, pelo menos, terem direito ao fundo de desemprego. Além de que as pessoas, se ganharem, podiam estar a ganhar 3 vezes mais, um salário justo, descontavam mais para a segurança social, tinham uma condição de vida mais digna, enfim, era uma situação totalmente diferente. Danilo, só sobre isso, poderia ter sido feito, porque o último governo foi o governo da Geringonça, né, onde estava o Antônio Costa como primeiro-ministro, mas com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP. Né? Hoje nós temos o governo do Costa, que é um pouco continuidade do governo anterior, ainda que não conte com o apoio parlamentar cotidiano aí do Bloco de Esquerda e do PCP. Como vês a atuação do governo da Geringonça, que é o governo que é anterior, que poderia ter atuado um pouco para combater a precariedade, combateu,
que medidas foram tomadas nesse sentido de melhorar a situação dos trabalhadores dos call centers? Então, Joana, foi uma das razões, por exemplo, totalmente desiludido, e foi por isso que, pela primeira vez, me juntei a uma organização, como em luta, ligada à Liga Internacional dos Trabalhadores, porque eu fiquei totalmente desiludido, e sobretudo, que, mesmo durante a geringonça, foi apregoado o combate à precariedade, e, por exemplo, no caso dos call centers, sem falar de outras realidades, por exemplo, um governo, seja o atual, seja o anterior, que diz que quer combater a precariedade, e foi durante a geringonça que o call center da Segurança Social foi reaberto, adjudicado a uma empresa de trabalho temporário. Então, ou seja, para vocês terem uma ideia, por exemplo, há o call center do CEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, há o call center do IFP, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, há o da Santa Casa da Misericórdia, enfim, e há o da Segurança Social. Estes estão adjudicados a empresas de trabalho temporário, ou seja, o Estado está a dizer o quê? Por um lado diz que quer combater a precariedade, por outro lado está a fomentar a precariedade. No meio disto tudo, tem contratos de estágio, formação, em que muitas vezes aquilo não tem nem de estágio nem de formação, aquilo é trabalho escravo, em que as pessoas durante esse período não descontam para a Segurança Social, não descontam, não conta como tempo de trabalho, e se tiver algum problema, nem uma ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, os consegue defender porque aquilo é contrato de trabalho. Então, as empresas abusam, exploram destas fragilidades. Depois, há também falsas bolsas de formação, em que as pessoas chegam a trabalhar e têm formação 3 dias ou uma semana, ficam com um contrato de formação de 3 meses, e pronto, isto é uma vergonha, e é inadmissível. E aconteceu na geringonça, continua a acontecer. Depois, estas mesmas empresas, são empresas que, se for necessário, ao longo deste período, ganham incentivos por parte do Estado por darem formação, por terem contratos de estágio de formação. Por outro lado, se fazem frequentemente não renovam contratos, ou seja, para eles não é um despedimento, é uma caducidade do contrato, de pessoas experientes, simplesmente para não passarem efetivas, indo elas para o fundo de desemprego de forma desnecessária, enquanto que entram outros e depois beneficiam deste esquema. Mas atenção, o Governo sabe disto, tem noção. Nós, enquanto sindicato, em 2014, lançámos uma petição para a regulamentação da profissão. Tivemos a oportunidade de falar com os vários grupos parlamentares, eles estão ao corrente e não têm aplicado as coisas como devia ser. Por isso é que esta situação tem que modificar. Sim, de facto, se tivesse com o tempo anterior, hoje diversos trabalhadores que estão em situação precária, e alguns até estão indo para o desemprego, que aumentou consideravelmente no último mês. Bom, essa situação talvez tivesse um pouco diferente, não é? Daqui a pouco a gente vai continuar esse assunto, só para ler algumas saudações. Então, o Christian, que é o nosso companheiro da Argentina, manda uma saudação, que está nos acompanhando. Um abraço, Christian, muito obrigado por participar da nossa live. O Sim, o companheiro do Movimento Negro, também manda uma saudação aí para o Danilo. Obrigada, Sim, também por participar. E aí uma participação especial, que é o Leimindo Martins, que era o nosso colega de trabalho, né, Danilo? Trabalhou conosco ali no call center. Está a participar, ele diz: viva Danilo e Joana, grande tema, mesmo não fazendo mais parte dos trabalhadores de call center, mas sei bem o que é isso. Estou a gostar muito, tente-se falar mais sobre o assunto. Um grande abraço, Leimindo, esperamos que esteja aí a se cuidar e que esteja bem. Continuando, então, um pouco sobre esse tema avançando nesse tema da geringonça, ou seja, de facto, parlamentarmente a geringonça acabou, né, como acordo de governo, mas há hoje, por conta da pandemia, todo um discurso, que não é só em Portugal, mas em vários países aparecem de formas diferentes, mas que é bastante hegemônica, que coloca a necessidade da unidade nacional ou de uma ampla frente em defesa da economia nacional, da economia de todos. Cada um faz o discurso da forma como acha melhor, mas há esse discurso todo de que é preciso trabalhadores e patrões estarem juntos,
e todos vão sofrer com as consequências, porque a economia, bom, vai sofrer fortes ataques, e depois vamos falar também sobre isso, e é preciso a unidade nacional. Parte disso é também o que lê o discurso do Costa e o facto do Bloco de Esquerda ter votado a favor do estado de emergência, os últimos 3 estados de emergência aí. Bom, como vê esse discurso da necessidade da unidade nacional em defesa da economia? Este tema da unidade nacional, defesa da economia, eu vejo isto, é uma forma também promíscua de gestão. Basicamente, não há unidade nacional porque, por exemplo, se verificarmos na crise de 2008, quem é que pagou a crise? Foi a classe trabalhadora, foram os mais pobres. Os ricos não deixaram de aumentar a sua riqueza. Depois também, e por exemplo, já agora só uma parte, no caso dos call centers, por exemplo, já houve crises, por exemplo, ligadas à banca, por exemplo, o Novo Banco, o BES, o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos, todos nós contribuintes injetámos dinheiro para salvar os bancos. Entretanto, e para quem não saiba, os call centers da Caixa Geral de Depósitos e do Novo Banco estão adjudicados a empresas de trabalho temporário. Isto é só uma à parte. Então, o que nós depreendemos é que não há unidade nacional, é um bocado atirarem-nos areia para os olhos, depois, no final, nós, a classe trabalhadora, é que vamos pagar a crise, tal como tem sido assim recorrentemente. E é mais para legitimar que o patronato, digamos que consiga explorar mais e tirar mais partido de todo o setor. Por exemplo, é inadmissível, por exemplo, a questão de layoffs, por exemplo. Há empresas que, se nós formos a verificar ao longo dos anos, se nós formos a analisar os balanços contabilísticos, ao longo dos anos, têm ganho milhões. E agora metem layoff. Se calhar tinham esses milhões que foram distribuídos pelos patrões, pelos acionistas, que foram, ou seja, e não foi para a classe trabalhadora, essas empresas, é uma vergonha estarem a pedir layoff quando não só podiam sustentar, se calhar, uma classe trabalhadora, digamos que os rendimentos sem recorrer a isso, como também deviam ter a verdadeira responsabilidade social no sentido de se reconverterem em atividades produtivas, não só para a sociedade em geral, como também para o ambiente. Então, não vejo aqui qualquer unidade entre as grandes multinacionais e a classe trabalhadora. Não pode haver, nunca vai existir, nem nunca ocorreu. A única coisa é legitimar formas de opressão e exploração. Mais nada. Não estamos todos no mesmo ato. O nosso barco, enquanto classe trabalhadora, afunda-se totalmente. Os outros barcos, tipo iate ou grandes cruzeiros, já as condições são outras. É mesmo isso. Bom, antes da pandemia, já se falava da possibilidade de uma crise econômica para esse ano de 2020. Já os economistas, durante o ano de 2019, já apontavam para isso. A pandemia, sem dúvida, aprofunda muito uma crise econômica que já estava sendo gestada, né? Bom, hoje os jornais falavam da possibilidade da maior queda da economia alemã desde 1949, Estado espanhol 5%, Portugal, o FMI aponta para queda de 8%, bom, a eurozona no geral de 5% a 12% a queda na economia. Desemprego, fala-se em cerca de 14% aqui em Portugal, ou seja, 14% da população economicamente ativa, desempregada. Nos Estados Unidos, já foram 30 milhões de pessoas que pediram de subsídio de desemprego. Até agora, claro que ainda vai aumentar bastante, né? Bom, nesse horizonte aí de crise econômica, vemos muito provavelmente novas medidas de austeridade, né? Então, o que podemos fazer nesse marco de crise econômica e um pouco isso, como o Danilo já adiantou, na crise de 2008, foram os trabalhadores que pagaram, e agora, na crise de 2020, quais são os desafios que nós temos para não sermos nós a pagar por essa crise? Eu acho que o único desafio que temos é as organizações dos trabalhadores e da sociedade civil reivindicarem e lutarem cada vez mais arduamente. Porque se ficarmos à espera que os governos
tomem as medidas que têm tomado, ou seja, as coisas vão se repetir, as coisas vão ser mais do mesmo. Isto passa-se a nível, não só cá em Portugal, como a nível mundial. Os grandes problemas é que, do meu ponto de vista, têm a ver com as políticas capitalistas que não olham a meios para cada vez mais explorarem os trabalhadores com esquemas rebuscados, explorarem e tirarem vantagem dos próprios governos e também explorarem a todo o nível o ambiente. E não estão preocupados minimamente na questão dos direitos laborais, tentam sempre arranjar subterfúgios e nem com a questão. Temos que pensar tudo isto, produzir o quê, para quem e se é necessário, porque há muitas coisas que não são necessárias. Por exemplo, uma Auto-Europa, por exemplo, estar a produzir carros. Então, com os problemas ambientais, devia produzir autocarros, comboios, coisas verdadeiramente sustentáveis. Por exemplo, hoje, a Bosch, por exemplo, em Braga, que ia entrar em layoff, não tinha condições para conseguir, digamos que, manter os trabalhadores. Então, se há pequenas e médias empresas que de um dia para o outro mudaram toda a sua forma de produção para produzir coisas úteis à sociedade, como as máscaras, equipamentos de proteção para os médicos, então, empresas multinacionais que têm não só meios, condições, dinheiro, não o fazem. Então, assim, eu acho que temos que unir-nos a nível internacional, porque não basta só resolver em Portugal ou noutro país. Tem que ser uma concertação, sim, de lutas globais e todos unidos. E depois, no meio disto tudo, os países mais pobres, como os países do continente africano, da América do Sul, entre outros, são os que cada vez são mais explorados, mais oprimidos, enfim, tal como a sociedade portuguesa, por exemplo, e mesmo as classes mais desfavorecidas são as que mais exploradas e que ficam mais sujeitas a condições, a falta de condições sociais e laborais. E isto é que é uma verdadeira pandemia, esta crise social e crise laboral, mas com conivência dos vários governos e das várias multinacionais, que é cada vez mais agressiva. E daí temos estado cada vez também a defender-nos de uma forma mais agressiva. Pois, bom, voltando um pouco aqui uma nova pergunta sobre o tema, acho que era importante colocá-la. A Isabel Roque diz boa tarde a todos. Primeiramente, congratulo o Em Luta pela excelente iniciativa, assim como ao Danilo pela notável representação do STCC. Gostaria de colocar as seguintes questões. Tendo em conta a transição para o teletrabalho e com a tentativa de implementação da televigilância, pois saiu isso também de que a teleperformance tentava colocar câmeras na casa das pessoas. Bom, era de comentar isso. Que estratégias de luta e de organização sindical adotará o STCC? Como poderá o STCC atuar perante a questão do layoff em call center e contact centers? Muito obrigado e que o 1º de maio esteja diariamente presente nas nossas vidas. Abraços. Muito obrigada, Isabel Roque, pela sua pergunta. Então, Danilo, o que podemos comentar? Eu queria dar aí um alô ao Mindo, ao Sininho, à Isabel e pronto, e ao resto do bloco, não colocou questões que está a ouvir, e obrigado. Então, há aqui vários desafios. Por exemplo, a questão do teletrabalho nos setores que é fácil de implementação, e no caso dos call centers, nós precisamos do quê? De um computador, que é o que utilizamos, de um dispositivo para falar com clientes e internet, basicamente. Então, este é um dos setores que é de fácil implementação de teletrabalho. Apesar de todos os esforços, nós ainda há call centers que estão a retrair-se nessa situação de aplicar o teletrabalho, que é vergonhoso. Então, este aqui é dos setores que, mesmo numa reabertura do mercado, deve ser resguardado para o dos últimos casos, no sentido de, pelo menos, evitar uma nova vaga de pandemia. Quanto à questão da televigilância, as empresas estão habituadas a ter um total controle sobre os trabalhadores nos call centers. Basicamente, essa pessoa respira, se bebe água, se não bebe, se está levantada, ou seja, tem que estar sempre sentada, autocontrole.
e os equipamentos, como eu referi, são partilhados por vários dispositivos, por várias pessoas. Isto aqui do teletrabalho, primeiramente as empresas não queriam por causa da questão do investimento e também por causa da questão do controle. E o que querem fazer e que estou a tentar fazer é, tal como a teleperformance, é pôr câmaras em casa das pessoas para saber exatamente o que é que estão a fazer, o que é totalmente ilegal, e nós já denunciámos e não vamos permitir. E é importante que todos os trabalhadores que nos possam estar a ouvir e que nos acompanham, em caso de haver qualquer tentativa, seja de qualquer empresa for, devem-nos fazer chegar, assim como denunciar. Porque não, estamos aqui a falar na questão da vida privada, ainda por cima, estamos a falar de uma coisa também que é bastante grave, que é as próprias empresas é que têm que fornecer os meios para o teletrabalho. Coisa que, em muitos casos, quem está a suportar todos os meios são os próprios trabalhadores, utilizando os seus computadores pessoais, a sua internet, todos os equipamentos, o que já passou tempo suficiente para que as empresas pudessem responsabilizar e aplicar toda a situação. Eu acho que ainda a Isabel tinha colocado outra questão, que era das lutas. É isso? Deixa-me ver. Era as próximas lutas. Como poderá o STCC atuar perante a questão do layoff nos call centers? Aí, Isabel, essa do layoff. Então, assim, nós temos aqui estado acho que nunca tivemos tantas reuniões em tão pouco tempo. Normalmente, nós na direção costumamos, como eu costumo dizer, costumamos estar sempre a bombar, seja em termos sindicais, seja nas outras organizações das quais fazemos parte. Mas é o seguinte, nós temos que pedir responsabilidades e isto tem que ser obviamente discutido entre a direção e temos tido vários problemas e várias discussões, mas é o seguinte, nós temos que exigir responsabilidades do governo, porque é inadmissível e, por exemplo, o layoff simplificado também impediu a interferência das organizações dos trabalhadores, porque se não fosse essa interferência, no sentido de impedir que a classe trabalhadora pudesse repostar, ou seja, isso foi uma legitimação para implementar, mais uma vez, as questões para os patrões, certamente já tínhamos impedido estes layoffs de empresas que, se nós formos a esmiuçar os balanços, e atenção, eu não sou gestor financeiro, mas se nós olharmos para os balanços destas empresas dos últimos anos, nós percebemos não só os milhões que eles lucraram e mesmo nos anos em que não apresentaram lucro, o que é que eles fizeram com o dinheiro? E vamos ver que ou fizeram distribuição pelos acionistas ou pela administração. É isto que se passa. E então, mas vamos pedir responsabilidades. E vamos pedir responsabilidades, inclusive ao Governo, porque atualmente não sabemos também se efetivamente os próprios call centers do Estado se foi aplicado o teletrabalho. Claro, exatamente. Um pouco de assunto, então. Fazes parte também de diversas lutas do movimento social. Uma delas é a luta do movimento negro. Como achas que me impacta sobre a população negra e imigrante aqui em Portugal? Eu acho que é gravíssimo, porque, por exemplo, temos ouvido dizer fica em casa, fica em casa. A questão é, há aqui várias questões. Uma delas é que casa e que condições tem essa casa. Porque nós sabemos que as pessoas mais desfavorecidas muitas vezes chegam a estar 5, 6 pessoas num quarto, sem condições de higiene e segurança adequadas. Também são as que garantidamente, pela situação que é fomentada, a ausência de apoios sociais, também interessa a políticas capitalistas, ou seja, não quererem, não só às vezes regularizar questões de nacionalidade, por exemplo, há pessoas que nasceram cá em Portugal e vivem cá há diversos anos, não têm sequer a nacionalidade, e o próprio governo também não tem interesse nessa situação porque interessa a questão de manter a precariedade. Então, há aqui a questão porque a precariedade faz com que os grandes patrões, que ganham milhões, paguem e explorem
paguem o mínimo possível à classe trabalhadora e explorem da maior forma. Então, estão extremamente vulneráveis. Por exemplo, se o comum dos cidadãos que tem um contrato estável, neste momento, está vulnerável com um layoff, com o trabalho informal, com o trabalho a recibos verdes, com o trabalho cheio de irregularidades laborais, certamente estas pessoas estão numa situação periclitante, que é, se for necessário, sem direito a fundo de desemprego, sem condições de higiene e segurança, por terem habitações, e como toda a gente sabe, a especulação imobiliária tem sido brutal aqui em Portugal, e estas pessoas cada vez estão mais longe dos locais de trabalho e também com transportes que estão sobrelotados, ou seja, para além de serem muitas pessoas a viverem em casas pequenas e sem higiene e segurança, como eu referi, também, se for necessário, são as que se deslocam em transportes públicos sem condições, sobrelotados, digamos, passam inúmeras horas fora de casa, recebem uma miséria e não têm apoios sociais e nem apoio legal muitas vezes, porque acabam por estar totalmente desprotegidas e, mais uma vez, não tem sido feita uma integração, uma integração efetiva dessas pessoas, também não têm sido aplicadas medidas, porque isso não interessa a políticas capitalistas. Se formos a ver, o que interessa é dar dinheiro à banca e para os patrões e multinacionais terem vantagens, salvar a economia. Salvar a economia é diferente de salvar as pessoas, salvar o planeta. Pois, a Liliana Jordão, também nesse sentido, ela sente o comportamento das entidades empregadoras em uma altura tão delicada a fazerem despedimentos e cortes salariais arbitrários. Não se morre da epidemia, morre-se a fome. E, de fato, sobre o tema da fome e da pobreza em Portugal, claro, já há regiões do planeta em que a fome já era um mal muito grave e muito maior do que em Portugal, como países em África, na América Latina, e agora, sem dúvida nenhuma, vai se agravar. Mas aqui também já há elementos desses setores mais precários e mais expostos, que agora, numa crise social, serão muito mais expostos, né? Então, por exemplo, no último mês, o preço dos alimentos frescos subiu quase 9%. Bom, já começa a ficar caro comer saudável, não é? E, ao mesmo tempo, aquilo que o Danilo comentou sobre o tema dos transportes públicos, né? Então, essas pessoas, normalmente, por conta dos preços caríssimos que existem nas casas do centro de Lisboa, moram nas periferias, pegam transportes superlotados, que inclusive estão agora em tempos de pandemia superlotados, e aí, bom, como se garante condições de saúde num transporte superlotado, continuam a trabalhar sem condições, ou quando não continuam a trabalhar, ou quando estão em casa, é pelo layoff e recebem menos, ou até estão desempregadas, porque algumas já foram por despedimento. Então, de fato, há uma situação bastante precária desse setor mais pobre, que são mais precários, setor mais imigrante, população negra, cigana em Portugal. E aí, de fato, a necessidade da mobilização desses setores. Sim, bom, então sobre esse tema... Gostava de dizer aqui uma coisa. Sim.
costumamos dizer, não nos levem a mal, mas nomeadamente eu, e pode soar mal, mas eu vou dizer, que é o seguinte: não queremos sócios só para pagar a cota e ficarem de braços cruzados. Danilo, desculpa interromper, só um minuto. Parece que há problema no seu som. No som. As pessoas não estão a te ouvir. Já voltou. Já voltou? E a não sei há quanto tempo é que... Bem, olha, pronto, eu não sei há quanto tempo é que deixaram de me ouvir, mas eu estava a dizer só que em condições normais as pessoas a trabalhar, a receber o ordenado mínimo, já são pobres, e com esta situação ainda mais pobres vão ficar. Com a questão da instabilidade profissional, ausência de progressão salarial, contratos precários, enfim. E depois, no meio disto tudo, ainda querem que a pessoa tenha filhos. Isto é surreal, porque se um casal sozinho já é pobre, ainda ter filhos ainda fica mais pobre. E não há condições, não há ajudas sociais. E quanto às futuras lutas, eu acho que os sindicatos cada vez têm que ser mais agressivos, mais aguerridos, sem temerem os governos, sem temerem as empresas, e têm que se articular de forma a fazerem a verdadeira unidade de ação, seja dentro do mesmo setor, seja intersetorial. Porque temos que ser mais fortes. Sobre isso, Danilo, setorial aí, nós tivemos uma saudação do Carlos Ordaz, da Comissão de Trabalhadores da Groundforce, mandou um salve ao Danilo, e também do João Reis, que é da Alta Europa. O João Reis mandou uma saudação e uma pergunta. Um grande abraço ao Danilo, companheiro e grande camarada, e outro ao pessoal do STCC daqui da Malta, do setor automóvel. Força ao STCC. E a pergunta do João é: no local onde trabalho, a Alta Europa e no Parque Industrial de Jacento, já se começaram a despedir os trabalhadores mais precários. Falamos de empresas com aumento de lucro significativo nos últimos anos. Na situação que se vive e nos tempos que aí vem, não havendo leis que protejam os trabalhadores e muito menos os mais precários, que estratégias para os sindicatos e os trabalhadores se oporem a esses atropelos? Acho que nós já comentamos um pouco isso, né? Mas se o Danilo quiser desenvolver mais o tema... Eu acho que dos trabalhadores precários, eu acho que aqui a estratégia, enquanto sindical, é haver uma consciência de grupo de trabalhadores, ou seja, os trabalhadores, por não serem precários, digamos, devem estar solidários com os que são precários e fazerem greve na defesa da salvaguarda dos direitos dos outros trabalhadores. E eu vou-vos dizer uma coisa: eu trabalho na Altice, e uma das coisas que aconteceu, e um dos grandes erros do meu ponto de vista sindicais, foi o facto de, quando a Altice, aqui há 16 anos, começou a implementar as empresas de trabalho temporário, ou seja, elas não pararam de crescer. O grande erro dos sindicatos foi que negligenciaram e só estavam preocupados em defender os direitos dos contratos dos trabalhadores efetivos. Moral da história: atualmente, na Altice, há mais trabalhadores com um vínculo precário do que os que estão com um vínculo permanente. Então, eu acho que aqui só há uma coisa: não é dizer o precário criticar que o outro é efetivo, ou seja, tem que estar todos solidários, tem que estar todos unidos e convocar greve e recusa a trabalhar porque aconteceu esta irregularidade, e as próprias organizações, em plenários, discutirem soluções e reivindicarem essas soluções. Então, sim, ainda sobre o tema, o Carlos Ordaz, novamente, diz: sou trabalhador no setor da aviação. O call center da TAP, numa altura tão grave, despediu trabalhadores, como prova de que o capitalismo não está interessado nos passageiros e nos trabalhadores. Qual o panorama nos call centers com tal despedimento? E diz: abraço, presidente. Abraço, presidente. Eu sinto o panorama, obrigado. E também um abraço aí ao João Reis e ao Carlos. Aliás, eu fiquei muito contente quando surgiu o STASA. Boa. E também estou solidário com a luta do Ordaz na Groundforce. Então, essa situação dos call centers, eu sinto, as empresas têm feito por exemplo, havia pessoas que estavam em formação, simplesmente foram mandadas embora, dispensaram da formação sem pagar remuneração. Houve outros que estão com contratos mensais e viram esses contratos caducados, ou seja, não renovados.
E há outros que estão a ser assediados no sentido de ou aceitas baixar a carga horária ou és despedido, enfim, há várias coisas. Agora, aqui a estratégia passa efetivamente por exemplo, imagina, numa TAP há pessoas que estão a trabalhar em call center, há outras que estão a trabalhar noutros setores. Lá está, eu acho que, independentemente dos setores, ou seja, as lutas têm que ser intersetoriais, mesmo dentro da mesma empresa. E eu acho que aqui tem que haver um esforço conjunto para se descobrirem soluções, porque neste momento, por exemplo, eu concretamente, eu sei de alguns departamentos da TAP que inclusive tinham reclamações bastante antigas por tratar. Então, se calhar antes de pensar em dispensar essas pessoas, que tal resolver reclamações anteriores para que estão em atraso? Mas é importante haver aqui uma luta. Agora, por exemplo, no caso concreto dos call centers, eu acho que esta situação é que tem criado aqui uma consciência do que é preciso lutar. Porque, regra geral, há alguns trabalhadores que lutam efetivamente por melhores condições, mas há muitos trabalhadores em call center que estão totalmente desmobilizados. E então esta aqui faz com que os trabalhadores tenham perdido o medo de lutar e reivindicar, e eu acho que os call centers jamais voltarão a funcionar nas condições que têm funcionado até à data, bem como os próprios trabalhadores não vão permitir e as empresas vão ter que se sujeitar. Mas tem que haver unidade e os trabalhadores é que têm que descobrir as soluções, porque quem trabalha em call center pode facilmente trabalhar noutros setores e, em vez de serem despedidos, pelo menos tem que ser discutido entre a classe trabalhadora e a empresa, ver que soluções é que podem ser. Só uma parte também que eu vi há pouco tempo nas notícias, que era uma empresa, por exemplo, há esta questão da aviação, certo? Mas, por exemplo, há também, podem ser feitas rotas de aviação no sentido de transportar bens alimentares para países mais pobres, medicamentos. Então, há essa situação que pode ser feita. Os aviões não têm que estar todos parados, embora por questões de poluição era importante não houvesse tantos aviões no ar, mas podem ser ajustados para questões pertinentes. Há países e há pessoas, por exemplo, seja nos países mais pobres, África, continente sul-americano, que estão a passar necessidades, seja por fome, seja por falta de medicamentos. Então está na hora de, se calhar, disponibilizar a aviação para coisas úteis à sociedade, para a população, e não para o lucro, para questões de lazer. Ou seja, é uma questão pertinente e pode ser viabilizada dessa forma e pode isso salvaguardar muitos postos de trabalho. Sim. Aproveitando, então, o gancho, de facto, o Danilo também faz parte aí da luta contra a crise climática. Eu só não faço parte daquilo que não me dá. Preciso 48 horas diárias, atividades todas. Bem, então, antes da pandemia, Danilo, nós vivíamos num momento importante da luta contra a crise climática, né? Inclusive, a última greve marcada teve de ser levantada por conta do Covid, não deu para fazer a manifestação que estava marcada. Como é que nós podemos relacionar essa luta ecológica com a pandemia que vivemos hoje? Acho que o Danilo já foi dando algumas ideias sobre esse tema, mas era bom nós desenvolvermos mais. Então, isto está totalmente relacionado, até porque, basicamente, tem sido feito uma exploração dos recursos do planeta Terra de uma forma tão agressiva, tão intensiva, como sem precedentes. E daí temos assistido a um caos climático, desde o degelo, desde a desflorestação, enfim. E neste caso aqui, a verdade é que estamos a retirar habitat a outros seres vivos e, obviamente, esses seres vivos gradualmente também vão estar em contacto cada vez mais com a população. Estamos a ocupar terrenos que outrora estavam com a sua fauna, os seus seres vivos, e que atualmente estão a ficar sem esse território. E cada vez mais vai haver, não só com a extinção de determinadas espécies que fazem com que haja um equilíbrio no ecossistema, pelas mais diversas razões, vamos também sofrer o impacto dessa situação. E isto
está relacionado. E agora é importante, acima de tudo, todos nós começarmos a consciencializar-nos que é preciso, sim, produzir, mas saber o que produzir, como o fazer e para quê. Ou seja, para a sociedade. Que seja uma responsabilidade mesmo perante o ambiente e perante as pessoas, que seja útil. E temos que rever toda esta situação, porque os altos níveis de poluição não podem continuar. Cada vez mais temos assistido a fenómenos como ciclones, catástrofes, e esta questão de o retomar a economia assusta-me um pouco, no sentido, eu acho que é importante retomar, sim, mas tem que ser totalmente remodelado. Temos que produzir coisas amigas do ambiente, amigas das pessoas, porque senão este tipo de fenómenos cada vez vai ser mais recorrente, mais gravoso e, mais uma vez, os mais pobres, os mais fragilizados é que vão sofrer as penalizações. E aí, encaminhando um pouco para o fim, que nós já estamos quase 1 hora de live, de facto a conversa esteve muito bem, muito dinâmica. Só ler 2 saudações antes de encaminhar para a última pergunta. Aí. O João Paulo Pereira diz: saudações de Macau. O governo da Geringonça não fez alterações à lei do trabalho que a troca impôs. Continua a mesma lógica. Nesse aspecto, PCP e BE estiveram mal. No essencial, ficou tudo na mesma. Mas o mundo do trabalho agora terá de mudar. Será que vai mudar para melhor? Essa é a grande questão. A importância da luta dos trabalhadores e sindicatos será mais importante do que nunca. E a Liliana Jordão colocou também um comentário anterior que dizia: verdade, as políticas capitalistas têm apenas um foco. As pessoas são descartáveis e no meio dessa crise vão tirar cada vez mais proveito, porque já não havia proteção. Se já não havia proteção, agora então. Bom, nós estamos vendo, de fato, que o capitalismo não permite girar a produção e a atividade produtiva para as necessidades humanas. O Danilo colocou diversas ideias, o problema da continuidade da produção desregulada de carros individuais, quando não é isso que a humanidade necessita, o problema de parar as atividades da aviação quando poderíamos estar ajudando outras populações que passam fome. Bom, várias coisas que eram possíveis de serem feitas num mundo onde tivesse um planeamento das atividades econômicas. Não é esse o mundo onde nós vivemos. Nós vivemos num mundo em que quem planeia são as empresas e a unidade produtiva, ou seja, a fábrica, e a partir daí eles vão produzindo cada vez mais para a garantia do lucro. Né? Isso está muito mais claro agora com essa crise social que nós estamos a viver. Bom, então, fica mais nítido que esse sistema se utiliza da opressão e da exploração para garantir o lucro e coloca necessidades humanas abaixo do lucro. Bom, a pandemia põe a nu ainda mais as contradições do capitalismo. É possível uma nova sociedade? O que pensa o Danilo sobre isso? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível uma nova sociedade, sem dúvida. Agora, porque cada vez mais, e com esta pandemia, fica mais à vista de todo, ou seja, o que é que está a acontecer, ou seja, fica mais à vista de todo o que está a acontecer, o que é que estamos a fazer, o que é que estamos a conseguir fazer com políticas capitalistas, imperialistas. Ou seja, cada vez fica mais nítida essa situação, mais desigualdade. Depois, como eu referi há pouco, atiram-nos areia para os olhos a dizer que todos vamos pagar, que estamos todos no mesmo barco, mas, atenção, estamos em barcos distintos. Há muita gente que lucra com a crise, mas é assim, os que lucram com a crise é uma minoria. Agora, a maior parte das pessoas fica a perder, mas os mais desfavorecidos ficam a perder. Agora, é sem dúvida, sim, temos que mudar de sistema. Aliás, nós temos que ouvir também, temos que estar atentos, porque o planeta dá sinais. Nós podemos ou não escutá-los. E temos que mudar. E eu gostaria de falar aqui de uma questão sobre o clima, que existe inclusive uma campanha que o sindicato faz parte, que é a campanha Preço para o Clima. Tem um conjunto de propostas concretas sobre reconversão de setores altamente poluentes em setores amigos do ambiente e produtivos para a sociedade.
Essa campanha, até há bem pouco tempo, nós tivemos a oportunidade de falar com os grupos parlamentares, alguns estavam descrentes de como é que se aplicava, e com esta pandemia ficou demonstrado, como eu disse há pouco, empresas, fábricas que produziam coisas desnecessárias, reconverteram-se do dia para a noite para coisas úteis à sociedade. Então, isto demonstra mais uma vez que é possível. Agora, e temos que mudar sim para melhor. Se não mudarmos para melhor, o que vai acontecer é os mais pobres cada vez vão ficar mais pobres, os mais ricos cada vez vão ficar mais ricos. E vamos perder com isto tudo. E o próprio planeta já está a dar sinais há vários anos, e temos que o fazer, e até temos que também ter políticas mais idóneas a nível internacional, cooperação. Porque não basta ter o nome, por exemplo, de União Europeia, é preciso que os países estejam verdadeiramente unidos. Não basta haver acordos internacionais, é preciso que todos queiram se entreajudar e não explorar países, como os continentes mais desfavorecidos, e também os próprios países mais subjugados à dependência monetária e económica, vítimas de políticas capitalistas. Só para finalizar, depois também acaba por ser curioso que, por exemplo, com este tipo de políticas, por exemplo, tivemos ainda o caso da Holanda, estava aqui reticente em cooperações europeias. Tivemos há uma data de anos atrás o perdão que foi feito, o perdão monetário foi feito da Alemanha, e de facto são países que, quando é para eles, ou seja, estão todos no mesmo barco, quando é para nós, queremos sair airosos com o máximo de lucro, sem mínimo de penalização, mas quando é para aplicar a austeridade, vamos aplicar forte e feio. E eu acredito que a única solução é mobilização, ou seja, não é ficarmos à espera, é exigirmos que sejam feitas mudanças, mas isso tem a ver com o envolvimento de todos nós, eu volto a dizer, trabalhadores e sociedade civil, e numa cooperação a nível internacional, produzir sim, local, de preferência, para quem? Útil à sociedade e amigo do ambiente. Muito obrigada, Danilo. Só para irmos encerrando, como havia dito, o Danilo faz parte do Em Luta, uma organização, também eu faço parte, fazemos os dois, que é uma organização revolucionária aqui em Portugal, é a seção da Liga Internacional dos Trabalhadores. Então, se o Danilo puder falar brevemente sobre por que participa do Em Luta e apresentar um pouco as nossas propostas para finalizarmos a nossa live. Por favor. Então, como eu referi, eu juntei-me à luta, primeiramente porque eu fiquei extremamente descontente com a geringonça, e então decidi envolver-me numa organização, e encontrei no Em Luta uma organização com a qual eu me identifico. Primeiramente, eu faço parte de outras organizações, como a Joana já disse, ligados ao clima, Movimento Negro, sindicato, mas acima de tudo eu gosto e faço questão de entrar para organizações que sejam democráticas, participadas, em que toda a gente dê a sua opinião, seja ouvido e esteja envolvido. E o Em Luta é uma organização com a qual eu me identifico nestas condições, como eu referi. Também é uma organização revolucionária e tem uma visão, e pertence à Liga Internacional dos Trabalhadores, e o objetivo é uma questão socialista, ou seja, é importante acabarmos com estas políticas sistemáticas de capitalismo e imperialismo, em que uns povos passam a vida a subjugar outros, a conquistar mais terrenos. Por exemplo, agora, só nesta questão da pandemia, Israel está preocupado em ocupar mais território, ou seja, quer dizer, e então temos que fazer coisas úteis para o bem de todos, de forma democrática, organizada, e também de todos para todos, de forma idónea, equitativa e com uma responsabilidade social, de forma que haja entreajuda e responsabilidade também perante o planeta. E aproveito para desafiar, acompanhem-nos, conheçam-nos, leiam as nossas publicações, gostem ou não gostem, pensem, opinem, discutam connosco, pode ser uma forma bastante interessante de ficarem a perceber mais como é que isto tudo funciona. E como estamos agora na altura do Abril e do 1º de Maio, eu gostava só de dizer uma coisa. O ano passado
lançámos o livro Revolução e Contra-Revolução. Eu tive a oportunidade de ler esse livro. Entretanto, nós recentemente disponibilizámos esse livro online. Eu recomendo a todos que querem crescer e ficar mais emancipados sobre o 25 de Abril e outras coisas, e perceberem como é que funcionam as revoluções e contra-revoluções e porque é que às vezes as lutas não avançam no sentido de resultarem na sua plenitude. Podem encontrar uma explicação e, se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, connosco, debatermos. Mas é um pontapé de saída para uma situação. Obrigada pela sua participação e reiteramos o convite aí do Danilo para que todos venham conhecer o Em Luta, participem da nossa organização. Então, encerrando o debate, Danilo, foi muito bom, de fato, agradecemos a todos a participação, principalmente a do Danilo. Lembramos que amanhã, dia de luta dos trabalhadores, amanhã não haverá manifestação por conta da pandemia, mas são inúmeros os motivos para lutarmos e defendermos os nossos direitos. Nós temos de nos mobilizar, não podemos cruzar os braços no marco da ofensiva que está a vir aí, que estivemos a falar agora durante a nossa live. Convidamos a todos para que acompanhem os nossos materiais. Agora às 20 horas vai sair no nosso site, no nosso Facebook, o nosso editorial sobre o 1º de maio, onde colocamos a necessidade de retomar as reivindicações da classe trabalhadora e que os trabalhadores não devem pagar pela crise, não podem ser os trabalhadores a pagar pela crise. Convidamos a conferir a declaração da LIT sobre o 1º de maio e acompanhar amanhã do ato internacional da LIT, com a participação de vários companheiros do mundo inteiro, colocando as necessidades da luta internacional dos trabalhadores nesse 1 de maio, não só, na continuidade. Bom, ficam aí os links para vocês nos comentários, inclusivamente do livro que o Danilo comentou, do livro Revolução contra a Revolução em Portugal. Muito obrigada pela participação de todos, mais uma vez, obrigada, Danilo. Uma boa tarde, cuidem-se todos e acompanhem os nossos materiais do Em Luta e o Facebook do Em Luta. Obrigada.